Sabe aquelas palavras lindas, aqueles conselhos maravilhosos? Sabe aquela atitude super amiga com as outras pessoas? E às vezes, quando a pessoa tem que falar para si mesmo, pega pesado demais. Tem pessoas que são ótimas amigas dos outros, mas péssimos amigos de si mesmo. Então, às vezes, na hora de dar aquele conselho, às vezes pega tão pesado, tão duro, que parece que vai simplesmente assumindo uma postura muito mais de carrasco de quem é a melhor companheira de viagem, não é? É muito importante que eu esteja acordado, desperto. Sabe quando a gente diz assim, eu queria saber, o que eu trouxe do meu passado? Dá uma olhadinha no diálogo interno. Diálogo interno são vozes do passado. Quando você está sendo duro com você mesmo, observe que tipo de frases que você está usando com você mesmo. Porque são as frases que nós trouxemos para dentro da nossa vida. E essas frases que nós trouxemos, essa crítica, essa cobrança, é como se eu tivesse... Sabe aquele momento que minha mãe diz assim, Eduardo! Mas tinha já um tom de voz diferente, não é? E aí eu já ficava... Sabe quando a gente já fica tenso, esperando que viesse exatamente uma bronca? Às vezes... O teu diálogo interno faz exatamente com que a gente já crie esse estado de ficar, sabe, com os pelos eriçados, com uma tensão, se preparando para alguma coisa que vai estar acontecendo. Observe como que os diálogos internos que a gente tem com a gente mesmo, eles são vozes do passado. Eles são exatamente as críticas, as exigências, as cobranças, as pressões que nós experimentamos no passado e elas entraram. E hoje parece que eu faço exatamente a mesma coisa comigo mesmo. Eu, você, nós, todos nós temos um grande desafio e talvez um dos mais desafiadores na nossa vida. Sermos quem nós somos. Em algum momento, lá atrás, eu, criança, começo a ter um desejo. Eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero. E muitas vezes esse querer ele não acontece do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo. Por exemplo, às vezes o meu pai está correndo tanto que não tem tempo para parar e me dar um abraço. A minha mãe está correndo tanto que às vezes não tem tempo para dizer assim, olha, você é importante, eu te amo, você é importante. E para mim, quando esses eventos que eu espero não acontecem, a sensação é que eu não me sinto amado. E aí, quando eu não me sinto amado, parece que começa uma distorção gigantesca. Porque eu quero agradar, eu quero corresponder a expectativas, eu tenho que provar. E aí, por isso que a gente vai começar a ver quantas distorções. Eu quero competir com as pessoas, eu quero ficar me comparando. Percebe quantas coisas a gente começa a simplesmente ir distorcendo a nossa vida. E aí parece que aí nós começamos a viver como se fosse uma balança, a vida fosse uma balança. E cada vez que eu me sinto para baixo, é como se eu estivesse pegando e alfinetando uma parte do meu corpo. E quanto mais eu vou alfinetando, eu vou criando exatamente uma sensação de dor. E é isso que eu chamo de corpo de dor. E aí esse corpo de dor ele vai se consolidando. E aí parece que eu vou crescendo. E esse corpo de dor vai me acompanhando ao longo da minha vida. E é por isso que muitas vezes, acho que você conhece pessoas que estão repetindo o mesmo sofrimento, está repetindo a mesma dor, está repetindo o mesmo conflito, está repetindo as mesmas respostas. E aí a gente começa a perceber que quanto mais ela vai fazendo isso, mais ela vai se tornando desamorosa consigo mesma, mais ela se torna crítica, mais ela se torna exigente, mais ela se distancia de si mesma. E é por isso que é muito fácil nessa hora eu começar a ir ficando preso dentro do quê? Padrão, 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 padrão. Eu, você, nós somos infinitamente maior do que qualquer definição que a gente possa estar pensando nessa vida. Porém, é incrível como é muito fácil eu me encaixar dentro de um padrão, dentro de um determinado segmento. Eu sou isso, eu sou isso.
Não, você não é isso. Você está exagerando nisso. É muito diferente quando a gente exagera em repetir isso e não se dar a chance, a oportunidade de viver outra coisa que não seja isso. E é por isso que muitas vezes, quando eu estou fazendo isso, eu estou criando essa dimensão de me sentir escravo dentro da minha própria vida e não dono da minha vida. É incrível porque sempre que a gente estiver pensando, as definições que eu crio de mim, no primeiro momento é dentro daquilo que é permitido que eu faça. Então, por exemplo, para uma mulher, volta no tempo, uma garota que não é permitido para ela expressar o prazer, né? O prazer é feio, o prazer é pecado, beijar é pecado, abraçar é pecado, né? O amor é pecado. E aí vai criando tanta ideia, e essa ideia vai fazendo com que cada vez mais ela vai ficando presa, né? Que a ideia de certo é não viver isso, o errado é viver isso. E aí parece que a gente começa a alimentar essas ideias. Observe quando alguém diz assim, isto é o certo, parece que qualquer outra percepção é o errado, mesmo quando o certo é o errado. E aí a gente começa a dizer assim, mas espera aí, o que é certo e o que é errado? Essa é a parte que muitas vezes nós começamos a viver uma grande fake news. É como se muitas vezes o que é o errado para alguém é exatamente o que é certo para a minha vida. Para muitas pessoas, um beijo, um abraço é errado. Imagina se você viveu dentro de um contexto onde isso é errado, e você compra essa ideia, você vai simplesmente achar que cada vez que você estiver diante de um beijo, de um abraço, é como se você não pudesse viver isso. Muitas pessoas vão estar vivendo exatamente o oposto. E aí quando uma pessoa diz, nossa, mas você é crítico demais. Não, você tem muitas ideias limitantes e distorcidas que você incorporou dizendo que são suas, dizendo que isso é você, isso é a sua vida. E é por isso que uma mentira repetida diversas vezes começa a se tornar uma verdade. Eu sou tímido. E é incrível, eu acreditei nisso durante muitos anos. Eu sou inseguro. Mais um outro tanto de anos falando e ouvindo isso. Quais são as mentiras que se tornaram uma verdade e que hoje você afirma que isso é o que você tem que fazer? Tem pessoas que se resignaram, estão dentro de uma condição de sofrimento, sabe assim, de insatisfação, mas estão dizendo para si mesmo, é isso que eu tenho que viver. E aí tem pessoas que usam Deus. Se isso está na minha vida é porque Deus quis. Eu não acredito num Deus punitivo. Eu acredito num Deus que glorifica a vida e a existência. Tem o obstáculo. Esse obstáculo não veio para ficar impedindo você. Esse obstáculo veio exatamente para que você pudesse experimentar o teu poder. É muito diferente. Mas tem pessoas que não vão perceber isso como se fosse aquilo que eu tenho diante de mim e vão justificar. Tá vendo? É porque se tá, é porque vai ficar, né? E é porque veio para ficar. E aí vai ficar 10, 20, 30, 50 anos e a pessoa dizendo assim, tá vendo? Porque Deus colocou isso. Na verdade, não é Deus, somos nós que colocamos isso e justificamos o porquê que nós não vamos além dos obstáculos e sempre criando essa coisa de crítica, com exigência, pressão, cobrança. E aí parece que a gente vai faltar uma coisa, alegria de viver, prazer de viver.